Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira, estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Hoje estamos aqui, cenário diferente, e o cenário vai ficar alterando esses dias, creio eu, mas vamos manter a nossa leitura diária aqui, tá bom? Então vamos começar o nosso dia de hoje? Pai, obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar lendo, Senhor, a Tua palavra aqui, nessa casa onde estou. Deus, cubra-nos com a Tua graça, cubra-nos com o Teu amor, que a Tua unção esteja sobre nós. Abre nosso entendimento, a nossa mente, para que cada dia mais possamos aprender da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém! Eu gravei um vídeo mais cedo, mas a imagem não me agradou. Ficou só o áudio. Vamos ver se essa daqui fica boa. Estamos com a rodovia aqui atrás. Barulho, eu acredito que vai dar certo com os testes que eu fiz ali. E hoje é o nosso 109º dia, vamos ler Josué capítulo 19 ao versículo 20, versículo 9. A herança de Simeão, capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betul, e Orma, e Zicagli, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Éter, e Azam, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Baalat-Bé, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Issacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. Subia o seu termo pelo ocidente de Marala, e chegava até Dabezete, e chegava também até o ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, e saía a Daberate, e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente para o nascente de Gat-Efé, em Et-Cazim, e saía a Rimon-Metoar, que é Neá. E dali passava pelo oriente para o nascente de Gat-Efé, em Et-Cazim, e saía a Rimon-Metoar, que é Neá. E tornava este termo para o norte de Anatom, e as suas saídas eram o vale de Ifta-El. E Catate, e Nalaal, e Sirom, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enhada, e Bet-Pazes. E chegava esse termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Essa era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A herança de Azé e de Naphtali. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Aquisaf, e Alameque, e Amade, e Mizal. E chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Siol-Libinate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagom, e chegava a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom, e voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe, e o mar, e a Feca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Azé, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe, e desde Alon,
em Zaananim, e Adame Nequebe, e Jabneel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnote-Tabor, e dali passava ao Coque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim, e Zer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azó, e Quedes, e Edrei, e em Azó, e Irom, e Migdal-El, e Orém, e Bet-Anates, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Issemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elom, e Tímina, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Bene-Berac, e Gate-Rimon, e Mijarcom, e Racom, com termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. E os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Estabeleçam-se as cidades de refúgio. Capítulo 20. E falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e não o aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Kiriat-Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, da campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Ou seja, cada tribo tinha uma cidade de refúgio. Essas foram as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Estudo de hoje, Josué capítulo 19, versículo 49. Estabelecer essas fronteiras tem numerosas vantagens, em vez de tornar a terra prometida em uma única nação sem divisões. As fronteiras deram a cada tribo a posse de uma área, promovendo lealdade e unidade que fortaleceria cada tribo. As fronteiras delineavam áreas de responsabilidade e privilégio, que ajudariam cada tribo a desenvolver-se e a amadurecer. As fronteiras reduziam os conflitos que poderiam acontecer se todos quisessem ficar nas melhores regiões. As fronteiras cumpriam a prometida herança de cada tribo, que começou a ser dada já nos dias de Jacó, em Gênesis capítulo 48, versículo 21 e 22.
Da mesma forma, é sábio criar fronteiras e estrutura. As pessoas recebem um panorama mais claro de suas responsabilidades. Elas sabem por que são responsáveis e para quem são responsáveis. Fronteiras oferecem um ambiente confiável para o crescimento e desenvolvimento e um lugar para usar as suas habilidades. Quando conflitos surgem, uma boa estrutura define como eles serão resolvidos. Famílias, igrejas, negócios, amigos, governo e clubes beneficiam-se de fronteiras e estrutura. Lucas capítulo 19, versículo 28 ao 48. A entrada triunfal. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que estão desamarrando? Dizem-lhes: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estava desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. E enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Lamento sobre Jerusalém. E quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto a seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus purifica o templo. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Estudo de hoje, Lucas capítulo 19, versículo 35 ao 38. O povo judeu esperou por um rei, o Messias. Deus lhes tinha dado um sinal para identificá-lo quando viesse. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9. A entrada de Jesus em Jerusalém montada em um jumento era o sinal. Ele estava anunciando a todos que era o Messias. O povo cercou a rua, agitou folhas de palma e adorou a Deus por cumprir sua promessa. No entanto, interpretou erroneamente o tipo de rei que Jesus seria. Eles esperavam que ele libertasse-os de Roma e restaurasse-os para a glória que costumavam ter. Mais tarde, ficou aparente que Jesus não iria cumprir com as expectativas deles. Então, muitos voltaram-se contra ele. Nós também temos expectativas quanto às promessas de Deus. Podemos ter expectativas para casamento, trabalho ou filhos. Podemos esperar que o Senhor resolva nossos problemas financeiros ou o câncer que a nossa família pode estar enfrentando. Podemos estar esperando que Ele reate um relacionamento ou abençoe a nossa fiel obediência. Mas e se Deus não atender às nossas expectativas? Iremos manter as expectativas e ficar contra Ele? Ou iremos seguir com Ele até a cruz e morrer para nós mesmos? Orando os Salmos. Nunca se esqueça de que os mortos um dia irão conhecer as bênçãos das maravilhosas obras de Deus e voltarão à vida para adorá-lo novamente.
Salmo capítulo 88, versículo 1 ao 18. O salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Capítulo 88. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, incline os teus ouvidos ao meu clamor. Porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contando com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui da tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera, tu me abatestes com as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilha aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade. Quando sofro os teus terrores, fico perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando, os teus terrores fazem-me perecer. Como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos. Afastastes para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Provérbios capítulo 13, versículo 12 ao 14. A esperança que retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas de morte. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Lembre-se de curtir esse vídeo, de compartilhar, semeando boas sementes na vida de outras pessoas. Tchau!